Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a tia Laura, mas pode me chamar de Lau, do Ministério Infantil da Igreja do Nazareno Central. E hoje eu vim contar para vocês a história de um homem que ensina como que eu e você podemos ser usados para fazer maravilhas na vida das outras pessoas. E essa história é tão verdade verdadeira que se encontra num livro muito, mas muito, muito importante, que é tananana, a Palavra de Deus. Isso mesmo, a Bíblia. Lá no livro de 1 Reis, do capítulo 16 ao capítulo 18. Essa história começa sobre quando o povo de Israel, o povo de Deus, estava sob o reinado de reis muito maus, que desobedeciam à vontade de Deus. Mas nenhum rei desobedeceu mais à vontade de Deus quanto o rei Acabe. O rei Acabe, além de desobedecer à vontade de Deus, ele começou a adorar outros deuses, junto com a sua esposa, também muito má, Jezabel. Eles começaram a fazer cultos e adorar a um deus de mentira chamado Deus Baal. E isso irritou tanto o coração de Deus que Deus mandou um profeta chamado Elias, para mandar uma mensagem diretamente para o rei Acabe. Mas por que Elias? E o que é um profeta? Um profeta é aquela pessoa que é tão próxima de Deus, tão amiga de Deus, que Deus vai lá no ouvidinho e conta vários segredos, revela várias coisas e fala para ele falar isso para as outras pessoas. Então é como se fosse um mensageiro de Deus. E Elias foi. Ele foi lá no palácio do rei Acabe e falou assim: Rei Acabe, Deus mandou te dizer que enquanto ele não querer que tenha chuva nessa terra, não vai ter. E foi isso. Só que o que isso foi tão ameaçador para o rei Acabe? Porque se não tem chuva, não tem como ter água para as plantações, então não tem como ter comida, não tem como dar água para os animais, então todo mundo ia morrer do rei Acabe. Então o rei Acabe ficou tão bravo, que ele mandou pessoas perseguirem o profeta Elias. E Deus, sabendo isso, mandou o profeta Elias se esconder bem próximo de um riacho, onde ele pudesse ter água para beber e onde os pássaros, no caso os corvos, fossem levar comida, pão e carne para ele se alimentar. Só que passado o tempo, aquele riacho sem chuva secou e não tinha mais água para ele beber. Então Deus mandou ele para uma cidade bem próxima e falou assim: lá vai ter uma mulher que vai te dar o que de comer e o que beber. E Elias foi. Chegando lá, ele se encontrou com uma mulher muito, mas muito triste, que estava recolhendo os últimos gravetos do chão e falou assim: mulher, me dá o que comer e me dá o que beber. E ela ficou assim: eu não tenho nem o que comer, eu estou pegando esses gravetos para fazer a última refeição para o meu filho, com um pouco de farinha e com um pouco de azeite que eu tenho. E aí ele falou assim: não se preocupe, me dê o que comer primeiro e depois coma, porque o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, diz que não vai faltar farinha para você e não vai faltar azeite. E de fato não faltou. Deus multiplicou esse azeite, Deus multiplicou essa farinha e teve comida até o tempo que Deus mandou a chuva de novo naquela terra. E passado o tempo, o filho dela ficou tão doente, mas tão doente, que o coração dele parou de bater. E a mulher ficou tão brava com Elias, que ela falou assim: como que você vem na minha casa e deixa meu filho morrer? E ele falou assim: se acalme. Pegou o menino no colo e orou para Deus devolver a vida àquele menino. E não é que ele devolveu, e o menino voltou a viver. E ela ficou tão surpresa e tão espantada e tão feliz, que ela falou assim, no capítulo 17, versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Ou seja, então a mulher começou a acreditar no Deus de Israel realmente, porque ela viu as obras que ele tinha feito através da vida de Elias. Porque Elias foi usado por Deus para falar, para curar o filho dela, para falar de que existia um Deus verdadeiro, para multiplicar a comida. Então ele fez muitas maravilhas através da vida de Elias. E passado o tempo, passado 3 anos desde aquela promessa que Elias tinha feito ao rei Acabe, que não ia ter chuva, o Senhor veio a Elias e falou: vai ver Acabe,
porque darei chuva sobre a terra. Então Elias, obedecendo a palavra de Deus, foi ver o rei Acabe. Enquanto Elias estava a caminho de ver o rei Acabe, lá em Samaria, onde o rei Acabe morava, estava em extrema fome, porque como não havia água para os animais, todo mundo estava passando muita fome, não tinha água para as plantações, não tinha comida, não tinha nada. Então o rei Acabe, preocupado com os animais dele, preocupado com os animais que fossem morrer de fome, mandou Obadias, o seu mordomo, e tem uma história. Tem a história de Obadias aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada depois, é só checar aqui. E mandou Obadias, que era, e mal o rei Acabe sabia, que era um amigo muito próximo de Deus e era muito próximo de Elias também. Então Obadias, obedecendo ao rei Acabe, foi lá dar comida para os animais. Só que no caminho ele encontrou o profeta Elias. Ele encontrou o profeta Elias. E o profeta Elias falou assim: volte e fale para o rei Acabe que eu quero encontrá-lo. E aí ele falou assim: eu não posso falar que o Senhor quer encontrar ele, porque eu tinha falado que eu não sabia onde você estava, Elias. Então se eu voltar lá e falar que agora eu sei, ele vai me matar, porque ele vai descobrir que eu menti para ele. E aí Elias falou: então não se preocupe, que eu mesmo vou encontrar o rei Acabe. E ele foi. Chegando lá no palácio do rei Acabe, Elias logo o desafiou. Ele falou assim: já que o povo tem estado tão confuso e não sabe mais reconhecer o Deus verdadeiro e o seu Deus aí Baal, então eu te proponho um desafio. Pegue um bezerro, para a gente saber quem é o Deus verdadeiro. Pegue um bezerro, ou seja, o filhotinho lá da vaca, amarre ele e coloque em cima de uma lenha, mas não coloque fogo. O Deus que corresponder com fogo é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal foram os primeiros a começar o desafio. Eles oraram para o Deus Baal e clamavam e rasgavam suas roupas para que o Deus Baal enviasse uma mensagem, mas não houve resposta nenhuma. E Elias achou isso muito engraçado, porque ele sabia que Baal era um Deus de mentira. Então ele falava assim: grita mais alto, porque eu acho que o seu Deus não está te escutando. E aí, realmente, não houve resposta de fogo nenhuma, não houve uma faísquinha. Aí, quando foi a vez de Elias, ele recolheu 12 pedras. 12, porque era o número de tribos de Israel. Colocou em volta do bezerro, cavou um buraco em volta de tudo isso e falou para derramarem água 3 vezes. E então, depois que tinha feito tudo isso, depois que ele preparou tudo isso, ele orou ao Senhor falando assim: Senhor, se revela a esse povo, mostra como é o seu poder, derrama fogo sobre esse altar e mostra que o Senhor é o Deus verdadeiro, Deus dos reis, Senhor dos senhores. E Deus desceu com um fogo tão imenso, que levou tudo. Levou o bezerro, levou as pedras, levou a lenha, levou a água. E o povo de Israel finalmente reconheceu quem era o Deus verdadeiro. E com medo, os profetas de Baal fugiram e o rei Acabe fugiu e Deus foi vitorioso. Glória a Deus. E naquele dia, a chuva desceu tão intensa, porque o Deus de Israel mandou que a chuva descesse. Que história sensacional, vocês não acham? E junto com essa história, eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Se você nunca chamou o Deus verdadeiro para reinar sobre a sua vida e você quer ser, assim como Elias, amigo e bem próximo de Deus, fecha seus olhinhos agora, abaixa sua cabeça e repete essas palavras comigo. Senhor meu Deus, obrigada por esse dia. Pai, eu quero que o Senhor venha ser o Deus verdadeiro e eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Pai, eu quero, assim como Elias, que o Senhor venha entrar no meu coração. Então, por favor, escreve meu nome no livro da vida. Assim eu oro agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Então, agora que você convidou Jesus para entrar no seu coração, eu quero fazer a segunda pergunta para quem já tinha Jesus no coração. Fala, você quer, assim como Elias, ser usados para fazer maravilhas na vida das outras pessoas? Então você também fecha seus olhinhos, abaixa sua cabeça e repete essa oração comigo. Papai do céu, eu quero, assim como Elias, ser usado para fazer maravilha na vida dos meus amigos, na vida da minha família, nas pessoas da minha escola, nas pessoas da minha casa. Eu quero fazer maravilhas nessa quarentena, dentro de casa, falando do teu amor, falando assim como Elias para as outras pessoas que o Senhor é o Deus verdadeiro.
Então vem me usar, por favor. Em nome de Jesus, amém. E agora eu quero te propor um desafio. O desafio é o seguinte: você ligar para uma pessoa. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um amigo, pode ser sua avó, pode ser um parente que mora longe, ou pode até nem precisa ligar, pode ser uma pessoa da sua casa mesmo. Eu quero que você conte para ela o que você aprendeu nessa história. Eu quero que você conte com suas palavras essa história. E eu tenho certeza que ela vai adorar saber e que Deus vai te usar muito para falar no coração dessa pessoa, assim como Deus me usou para falar no seu coração. Então, se você cumprir o desafio, você posta uma foto com essa pessoa e escreve como que foi cumprir o desafio. E você marca uma hashtag usado para fazer maravilhas e marca o nosso perfil lá no seu Instagram e usando essa hashtag, combinado? Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muitos outros vídeos que estão vindo por aí. Tem os que a gente já gravou. Então, deem uma passadinha aqui no canal, deem uma olhada. Não se esqueçam de curtir, compartilhar para todos os seus amigos e continuar inscrito nesse canal. E ativar o sininho também. Então, é isso. Até a próxima. Tchau!